Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio FIA. A FIA faz diferença. Olá, muito bom dia. Sexta-feira, 15 de março, no ar, o Abre Aspas, com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Zé, muito bom dia. Bom dia, Glauco. Ataques simultâneos a duas mesquitas na cidade de Christchurch, no sul da Nova Zelândia, deixaram pelo menos 49 mortos e 48 feridos. Autoridades classificaram o crime como ataque terrorista de extrema-direita. Um dos ataques foi transmitido ao vivo pelo Facebook de um dos criminosos. Antes de começar o ataque, o autor gravou um vídeo em que se identifica como australiano, de 28 anos, defensor da ideologia de extrema-direita e anti-imigração. As contas dele nas redes sociais foram removidas. O Facebook afirmou que está trabalhando para remover as cópias do vídeo. A identidade das vítimas e dos assassinos ainda não foram divulgadas pelas autoridades, mas 4 suspeitos estão sob custódia. 3 homens, um deles seria o australiano do vídeo, e uma mulher. Os alvos dos ataques eram muçulmanos que estavam reunidos para as tradicionais orações do meio-dia de sexta-feira. A primeira-ministra australiana, Jacinda Ardern, definiu o ataque como um dos mais sombrios e sangrentos da história do país. E nesta edição, comoção no adeus aos estudantes em Suzano. Divulgado o balanço da Embraer. Litoral paulista em alerta para chuvas. Esta e muito mais notícias após o comercial. E enquanto os investigadores buscam descobrir o que motivou e os detalhes do planejamento do tiroteio em Suzano, a Polícia Civil está investigando a participação de uma terceira pessoa no atentado. Este suspeito era colega de classe do atirador Guilherme Talci Monteiro e teria ajudado no planejamento do crime. Segundo a polícia, ele não foi até a escola no momento do ataque. O jovem foi localizado por um vídeo em que aparece junto com os assassinos dias após eles terem alugado o carro usado no atentado. O adolescente já foi ouvido pela polícia, que aguarda a autorização da Vara da Infância e Juventude para apreender o garoto. Na tarde de ontem, sob aplausos e chuva fina, os corpos das vítimas chegaram ao cemitério São Sebastião, em Suzano, para serem enterrados. Além de parentes e amigos, a população compareceu em peso para prestar homenagens. Uma demonstração de que o crime atingiu a cidade como um todo em um alto nível de comoção mesmo. E o governador do estado de São Paulo, João Dória, criou um comitê para viabilizar o pagamento de indenização aos familiares das vítimas do atentado. Este comitê será oficializado por um decreto publicado no Diário Oficial nesta sexta-feira. O valor da indenização será definido pela Procuradoria-Geral de São Paulo e deve ser de aproximadamente R$100 mil para cada família. Dória informou que em até 30 dias o pagamento será feito às famílias. O governador disse, por meio de nota, que a medida não tem como propósito compensar as vidas perdidas. Porém, essa indenização será condicionada. A família que aceitar a indenização terá que assinar um documento abrindo mão de processar o Estado. A Secretaria da Educação informou que vai revisar o procedimento de segurança em todas as escolas estaduais de São Paulo. O comentário do jornalista Zé Guilherme.
Eis a questão. A comoção ainda estava no ar e nos corações da maioria dos brasileiros, depois do massacre e das mortes na escola em Suzano. Enquanto isso, o deputado Flávio Bolsonaro apresentava seu primeiro projeto como senador. Desculpe, Flávio Bolsonaro, que é senador, né? Um verdadeiro escárnio, mandando às favas todo o sentimento de luto. Ele tinha que dar seu recado armamentista, que alimenta os fiéis seguidores de seu pai, no mesmo dia do tiroteio. Seu projeto flexibiliza a autorização para a instalação de fábricas civis no Brasil destinadas à produção de armas de fogo e munição. O projeto vai além, abrindo espaço para empresas estrangeiras participarem da produção de armas por aqui. Na lógica invertida do governo, é preciso armar, armar, armar. Eu falei armar, não amar. Produzir armas para armar, como se toda a violência pudesse ser resolvida à bala. O atual governo brasileiro segue o jeitão americano. Lá, políticos, muitos deles eleitos com patrocínio de fabricantes de armas, gostam de alimentar guerras. Por que não seguir o exemplo do Reino Unido? Um massacre ocorrido na Escócia em 1997 levou a uma total proibição de armas de fogo. O Brasil precisa prestar atenção nos modelos a seguir. Mas isso, nessa altura do campeonato, é pedir muito. Pois é. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem que a Justiça Eleitoral irá investigar casos de corrupção que envolver simultaneamente Caixa 2 de campanha e outros crimes comuns, como lavagem de dinheiro, que são investigados na Operação Lava Jato. A votação foi apertada, 6 votos a 5. Votaram pela competência da Justiça Eleitoral os ministros Marco Aurélio, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e o presidente Dias Toffoli. A favor de manter as investigações na esfera federal, os ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz Fux e Carmen Lúcia votaram contra a competência. De acordo com os procuradores da Força Tarefa do Ministério Público Federal que participam das investigações da Lava Jato, o resultado terá efeito nas investigações e nos processos que estão em andamento nos desdobramentos da operação, e cerca de 160 condenações poderão ser anuladas a partir de agora. Será mesmo que a Justiça Eleitoral tem condições de fazer as investigações relacionadas a casos de corrupção? Essa é a questão. O juiz Sérgio Moro acha que não. Pois é. O Ministério Público Federal denunciou à Justiça 12 pessoas por supostas fraudes em aportes do BNDES ao grupo JBS entre 2007 e 2011. As investigações estimam um prejuízo de 1,8 bilhão de reais ao banco. A ação pede 3,7 bilhões de reais de reparação dos danos. Entre os denunciados por formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva, gestão fraudulenta, prevaricação financeira e lavagem de dinheiro estão Joesley Batista, os ex-ministros Guido Mantega e Antônio Palocci e o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho. O ministro Nefe Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu uma liminar que garante a libertação dos 13 funcionários da Vale e da TivSud, presos nesta tarde em Belo Horizonte por decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Na decisão, o ministro reconheceu a ilegalidade da prisão temporária, alegando que os investigados já foram ouvidos durante a prisão temporária inicial e os funcionários da Vale, inclusive, foram afastados da empresa, demonstrando a desnecessidade da prisão. Cordeiro estendeu a decisão também aos funcionários da TivSud
empresa que atestou a segurança da barragem da mina Córrego do Feijão, da Vale, que se rompeu em Brumadinho no dia 25 de janeiro. Nesta quarta-feira, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou que os investigados deveriam ficar na cadeia o tempo que faltava para completar 30 dias de prisão temporária. Segundo a defesa de alguns dos presos, eles vão passar a noite na penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, e as duas mulheres na penitenciária Estevão Pinto, em Belo Horizonte. Todos devem ser libertados pela manhã. O Ministério da Educação tem uma nova secretária executiva, Iolene Lima, ligada à Igreja da Cidade e ex-diretora do Colégio Inspire de São José dos Campos, foi anunciada pelo ministro da Educação, Ricardo Vélez. Abre aspas. De volta a Brasília, disse o ministro Ricardo Vélez. Abre aspas. De volta a Brasília, confirmo que Iolene Lima, da Secretaria de Educação Básica, assumirá a Secretaria Executiva do Ministério da Educação. Fecha aspas, disse o ministro pelo Twitter após participar do velório das vítimas da tragédia em Suzano. E corrigindo nossa informação da edição do Abre aspas de ontem, porque nós dissemos aí que o substituto do ex-diretor da FATEC, Luiz Antônio Tosi, seria Rubens Barreto da Silva. O ministro Ricardo Vélez chegou a anunciar Rubens no último dia 12, mas ele não chegou a assumir a secretaria, que será ocupada por Iolene Lima. Quem tem que pedir desculpa é o Ministério, que fica com vai e vem nas informações. Né? Então, gerando essa dúvida gerando e desinformação. Confusões. Exatamente. Nós vamos para um rápido comercial e já voltamos. Estamos de volta com Abre aspas desta sexta-feira, 15 de março, e pois Cecília Brito que nos acompanha ao vivo, aí realmente a violência no mundo está cada vez mais exposta, e nós temos que trabalhar exatamente para isso, como o Zé tanto fala aqui, nós temos que amar mais e desarmar mais também, não é? Mas muito obrigado pela sua audiência, realmente é uma coisa que nos choca a todos, essa violência. E sexta-feira é dia de saber se vai dar praia, mas as chuvas prometem ser comprometedoras para o final de semana. O tempo com Camila Brasiliense. Bom dia, Camila. Bom dia, Glauco Turzi. Áreas de instabilidade formadas pela atuação de um sistema de baixa pressão no oceano mantêm um tempo instável nesta sexta-feira aqui no estado de São Paulo. Durante o dia, o sol vai aparecer entre muitas nuvens e a partir da tarde já há previsão de pancadas de chuva moderadas, podendo ser fortes com rajadas de vento e raios. As temperaturas hoje continuam estáveis, a máxima prevista é de 30 graus no Vale do Paraíba e na capital paulista e 28 graus na Serra da Mantiqueira. O fim de semana vai continuar com esse tempo instável e há previsão de bastante nebulosidade e a chuva vai ser de uma forma mais contínua. Camila Brasiliense, do Tempo Vale, para o jornal Abre aspas. Obrigado, Camila. E realmente precisa ter muita atenção, porque as chuvas prometem ser fortes. Elas são esperadas no litoral paulista. A Defesa Civil de São Paulo informou ontem que as regiões do litoral norte e Baixada Santista entram em alerta de hoje até segunda-feira, com risco de fortes chuvas. Em 48 horas, olha só, pode chover mais de 150 milímetros em alguns pontos. De acordo com o órgão, os ventos sopram predominantemente para sudeste, o que traz umidade do oceano para o continente e deixa o tempo bastante instável em todo o litoral e áreas próximas. Em todo o final de semana, a chuva continua de forma intermitente em todo o litoral paulista, com os maiores acumulados de mais de 80 milímetros em um dia na Baixada Santista e no litoral norte. A Defesa Civil ressalta que, por conta das chuvas, no início dessa semana, o solo da região continua encharcado e esses acumulados podem acarretar em deslizamentos e danos às estruturas. Então, toda a atenção
é pouca com relação às chuvas aí do final de semana. E a Embraer registrou prejuízo de 78,1 milhões de reais no quarto trimestre de 2018, considerado um dos melhores períodos do ano para a empresa. É a primeira vez que isso ocorre desde 2011. O resultado reverteu o lucro de 132 milhões de reais, apurado no mesmo período de 2017. A Embraer fechou 2018 com prejuízo líquido de 669 milhões de reais, o primeiro em mais de 10 anos. O resultado foi bem diferente de 2017, quando ela registrou lucro de 850,7 milhões de reais. Além de piora no mercado, Nelson Salgado, vice-presidente executivo financeiro e de relações com investidores da Embraer, disse que 2 fatores contribuíram para o resultado abaixo do esperado. O prejuízo de 127 milhões, causado pelo incidente com o protótipo do KC390, que saiu da pista e provocou replanejamento da campanha de testes, e a perda de 61,3 milhões de dólares associada ao jato executivo Lineage 1000, que passou por revisão nas expectativas de venda. Já a receita líquida atingiu 6,37 bilhões de reais durante o quarto trimestre e 18,7 bilhões de reais no ano, ficando em linha com a estimativa revisada da companhia divulgada em 16 de janeiro de 2019, como informou a Embraer. A companhia acumulou 181 aviões entregues no ano passado, queda de 13,81%, ante 210 aeronaves entregues em 2017. Nelson Salgado, vice-presidente executivo financeiro e de relações com investidores da Embraer, afirma, abre aspas, o resultado, negativo, né, não é nada que seja muito preocupante, porque está associado ao volume de receitas. Os resultados vão voltar em 2019 com o crescimento de entrega dos jatos E2 e do KC390. E na aviação executiva, com as vendas dos novos jatos Praetor. Isso tudo nos coloca em rota de recuperação. Então, o viés, como a gente pode notar, é de recuperação da Embraer. E um projeto para o controle de tráfego aéreo foi apresentado pela Prefeitura de Guaratinguetá nesta semana. O anúncio foi feito em reunião entre o Executivo Municipal, membros da Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo da Unidade da Aeronáutica em Guará. No encontro, ficou acordada a implantação do Centro de Controle para centralizar o monitoramento de aproximação, pouso e decolagem junto às unidades presentes na cidade de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. A construção e compra de equipamentos e da Vila Militar custará cerca de 450 milhões de reais. A conclusão dos projetos referentes ao centro está prevista para setembro deste ano. A partir disso, o projeto será licitado e tem previsão de início das obras para o começo de 2020, com estimativa de 3 anos de obras. E o governo vai leiloar 12 aeroportos hoje. O leilão será agora às 10 horas da manhã na sede da B3 em São Paulo. Esta é a 5ª rodada de leilão de aeroportos e prevê a concessão dos terminais divididos em 3 blocos: Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. A previsão é que o leilão arrecade 2,1 bilhões de reais para a União ao longo da concessão e gere 3,5 bilhões em investimentos. Os 12 terminais que serão licitados respondem por 9,5% de todo o tráfego aéreo doméstico do país, com quase 20 milhões de passageiros por ano, segundo informações da Agência Nacional de Aviação Civil. Aqui no Sudeste, 2 aeroportos serão privatizados: o de Vitória, no Espírito Santo, e o de Macaé, no Rio de Janeiro.
Nessa rodada, o edital também prevê o risco compartilhado entre o governo e a concessionária que vencer o leilão. Isso porque o valor da outorga de 2,1 bilhões que será pago ao longo da concessão vai depender da receita bruta da futura concessionária. Assim, se o movimento do aeroporto cair, a empresa pagará menos ao governo, que compartilhará com a empresa o risco com relação ao comportamento da economia. Depois da assinatura do contrato, o novo concessionário não pagará nada por 5 anos, que são os anos que devem demandar mais investimentos. E a Prefeitura de São José dos Campos iniciou nesta semana a revitalização de praças no centro da cidade. A primeira delas foi a Praça Melvin Jones, no Jardim São Dimas. A revitalização está sendo realizada por meio do programa Minha Praça de Volta, que tem o objetivo de cuidar de toda a manutenção das áreas de lazer da cidade. No local foram instalados 11 novos postes e 33 novas lâmpadas de LED, o que garante mais segurança no local. A previsão é de que a praça seja totalmente revitalizada até o final deste mês. E hoje é sexta-feira, como eu digo, a Gabi sempre fala sextou, né? E sexta-feira tem colunas. A primeira, coluna cultural, com ela, May Parreira. Olá, bom dia Glauco, bom dia Zé, bom dia os seguidores da SP Rio Mais. Com todo esse luto que nos acompanha desde o começo do ano, parece que esse trimestre, já se passaram nesse trimestre 3 anos, não é? Eu trouxe hoje para vocês um filme que está disponível na Netflix. O filme foi lançado em agosto de 2018, mas ajuda a gente a compreender o que nós devemos pensar e refletir e conversar muito a respeito, que é o negócio das armas. O filme é o Amando Pablo, Odiando Escobar, que na Netflix está como Escobar, a Traição. Esse filme ele é dirigido pelo Fernando León de Aranoa e tem prêmio Goya de melhor ator, de melhor atriz, vários prêmios. Ele é protagonizado pelo Javier Bardem e pela Penélope Cruz. Eles são um casal na vida real e no filme ele faz o Pablo Escobar e ela, a Virgínia Valerro, que foi amante, era uma jornalista, tinha um programa de TV e foi amante do Pablo Escobar. No filme, os dois estão ótimos, ela é uma super perua, talvez tenha, porque o livro é dela, baseado no livro dela, ela tem aí, óbvio, aparece demais, né? Mas o Javier Bardem, no lugar do Escobar, a gente consegue esquecer que é ele e ver o Escobar, dá enjoo até. E é ótimo que as pessoas vejam o filme para saber o que acontece se você deixa a arma na mão do povo, né? E como é que é a entrada da arma pelo narcotráfico. Eu acho que isso é uma coisa que está aí hoje em dia e está super atual, né? Apesar de ser triste, de ser angustiante, ele mostra muito que a realidade, às vezes, é muito pior do que a ficção. Espero que vocês, apesar de toda a tristeza, tenham um bom fim de semana e fica aqui o meu beijo para vocês. Tchau, até semana. Obrigado, May. Um ótimo final de semana para você também. E o escritor Inácio de Loyola Brandão foi eleito por unanimidade para ocupar a cadeira 11 da Academia Brasileira de Letras, a ABL, vaga com a morte do acadêmico e jurista Hélio Jaguaribe.
Loyola Brandão venceu outros 11 concorrentes. Os ocupantes anteriores da cadeira 11 foram Lúcio de Mendonça, Pedro Lessa, Eduardo Ramos, João Luiz Alves, Adelmar Tavares, Deolindo Couto, Darcy Ribeiro e Celso Furtado. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos com mais notícias. E o parlamento britânico aprovou o pedido de adiamento do Brexit à União Europeia. Na mesma sessão, os parlamentares rejeitaram uma emenda para postergar a saída do Reino Unido do bloco. Conforme a matéria do G1, a primeira-ministra Theresa May pedirá à liderança da União Europeia para que a saída definitiva ocorra em outra data. Antes, a previsão era que o Brexit ocorresse em 29 de março. A Premier, no entanto, deve pedir para que o processo ocorra no máximo até 30 de junho. A data é limite para que o Reino Unido não precise participar das eleições para o Parlamento Europeu. E os alunos do curso de Ciências Contábeis da Unip, a Universidade Paulista, em São José dos Campos, vão realizar atendimento gratuito à população para a elaboração da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física de 2019. O serviço acontecerá no dia 27 de março, das 9 às 13 horas, por ordem de chegada. Os interessados devem se dirigir ao campus da Unip, na rodovia Presidente Dutra, quilômetro 157,5, Pista Sul, bairro Limoeiro. Veja, tudo que você precisa levar, tem que levar uma série de documentos aí, está tudo discriminado no site da Unip, tá? Mas parabéns pela iniciativa, porque é uma coisa sempre difícil e a gente precisa fazer corretamente para não ter dor de cabeça. Você já preencheu o seu? Feito e enviado. Então vai receber a bufunfa muito antes. Exatamente. A intenção era exatamente essa. Deus te ouça, por favor. E neste domingo, a Prefeitura de São José dos Campos irá interditar a Via Oeste para a realização do Campeonato Vale Paraibano de Ciclismo. Segundo a orientação da Prefeitura, é que os motoristas busquem rotas alternativas. Durante a realização do evento, o local deve permanecer sinalizado e com a presença de agentes de trânsito. Os pontos de interdição serão na Avenida Major Miguel Naquede e da Via Oeste, com as avenidas Eduardo Cury e Professor João Batista. E nas ruas Campos Elíseos, Winston Churchill e Coriveu de Azevedo Marques. A realização da prova de ciclismo ocorre no período de 5 às 15 horas da tarde. E é sexta-feira. Sexta-feira tem que saber o que vai acontecer e o que você vai saber, como vai se programar. E ela está aí, a agenda do final de semana com Gabi Barreto. Mais um final de semana chegando e a agenda da SP-RIO+ não para. Em São José dos Campos, o Bloco do Caxambu ainda está no clima da folia. E no sábado traz o evento da Ressaca. A festa será no estacionamento central da Vila Diana a partir das 2 horas da tarde. Quem for com o abadá do desfile não paga a entrada. Os demais devem contribuir com R$10 do couvert artístico. O evento será com quantidade limitada de pessoas, então chegue cedo. O jornalista pós-graduado em Gestão Ambiental André Trigueiro ministra uma palestra sobre o papel do Centro Espírita para uma construção do mundo sustentável. A palestra é gratuita e acontece às 6h30 da tarde no Parque Tecnológico em São José dos Campos. A cantora Mariene Claro se apresenta neste domingo a partir das 10h30 da manhã no Parque Vicentina Aranha. No show Laços, ela estará acompanhada pelo seu quinteto ao som de piano, baixo, guitarra, rebeca, bateria e percussão. Domingo tem Ana Vitória em Jacareí. O show é inédito em formato acústico e intimista nessa turnê única, exclusiva para apenas 25 cidades do país.
As meninas começam a se apresentar às 9 horas da noite na Sala Ariano Suassuna. E a cidade de São Sebastião vai comemorar o seu aniversário em grande estilo. O DJ Alok, considerado um dos melhores do mundo, e o cantor Fábio Júnior foram confirmados pela prefeitura como atrações para este final de semana. Fábio Júnior se apresenta no sábado na praça de eventos da Rua da Praia, no centro da cidade, apostando em seus grandes sucessos como Só Você e Alma Gêmea para animar o público. Domingo é a vez do DJ Alok tocar os seus hits no Balneário dos Trabalhadores. A agenda cultural da SP Rio Mais fica por aqui e sexta que vem eu volto. Ô Gabi, apesar da previsão de chuva, gostei da sua animação aí para as notícias do final de semana. E olha, você que está acompanhando o jornal ao vivo aqui, se você perdeu alguma informação, não se preocupe não. Ao final dessa edição, a agenda da Gabi Barreto fica à disposição no site para você poder rever e anotar o seu programa de final de semana, tá bom? E vamos de esportes, basquete. E o São José recebeu o Bauru na noite de ontem no Lineu de Moura e saiu derrotado pelo placar de 74-83. O destaque da partida ficou com o ex-jogador da equipe joseense, Jefferson, que marcou 21 pontos. Com o resultado, o time de Paulo César Jaú acumula a 14ª derrota no torneio nacional. Porém, segue na 8ª posição na classificação geral com 32 pontos ganhos. O próximo compromisso do time joseense será amanhã, quando recebe o Franca às 14 horas no Lineu de Moura. E os destaques do final de semana? Agora é tudo ou nada. O São José Vôlei recebe amanhã o Anápolis de Goiás, em partida válida pelas quartas de final da Superliga B. O jogo contra o time goiano está marcado para as 19 horas no ginásio do SESI, na Zona Sul de São José dos Campos. E já pela primeira divisão, o Vôlei Taubaté recebe o Maringá no mesmo dia às 19 horas no ginásio do Abaeté, em Taubaté. O jogo é válido pela última rodada da primeira fase da Superliga Nacional. Os taubateanos buscam a reabilitação do torneio após perderem para o líder Cruzeiro na última quarta-feira. E no futebol, o Burro da Central recebe o Nacional no domingo às 10 horas no estádio do Joaquinzão, em Taubaté. O time de Paulinho McLaren não vence há 7 jogos, o que deixou a equipe da região perto da zona de rebaixamento para a Série A3. Pelo visto, o final de semana promete. Nós estamos aí caminhando para o final de mais um, abre aspas. Está finalizando. Eu estou sentindo que nós temos uma finalização diferente aí, esperta. Então, recebi por telefone um vídeo da NASA. Saturno está perdendo seus anéis. Você sabia? Não sabia. Está perdendo os anéis mais rapidamente do que se pensava. Os anéis vão desaparecer em 100 milhões de anos. Por favor. Mas já estamos preocupados. Você podia ter me preparado melhor para essa notícia. São 200 milhões de anos antes do que se pensava. É que os anéis de Saturno são bombardeados, agora, nesse momento, está sendo bombardeado por UV, né, raios UV do Sol. E você sabe que esse bombardeamento vai, vamos dizer, tirando pedacinhos dos anéis, né? E, para você ter uma ideia, essa diluição enche uma piscina olímpica a cada meia hora. E vai levar todos esses 100 milhões de anos para acabar. Meu Deus. Será que nós vamos chegar a ver Saturno sem anéis? Não vamos. Não vamos. Eu pretendo. Se você não pretende, eu pretendo estar aqui para ver. Mas, como diz o ditado antigo também, vão-se os anéis, mas no caso de Saturno, que permaneça o brilho. Exatamente. Zé, muito obrigado, uma ótima notícia. Você acompanha mais imagens aí desse belíssimo Saturno que
enfeita o céu e o sonho de tanta gente aí. Um ótimo final de semana a você. Fique com Deus e cuidado com a chuva.